Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Charbot Casagrande e nós estamos aqui mais uma vez no Pod Doc. E hoje com uma presença super especial que nós estávamos tentando marcar já há algum tempo, mas a agenda dele é mais concorrida do que a minha. E está aqui o Matheus, nutricionista, super referência em Curitiba, na área esportiva. E Matheus, seja muito bem-vindo, irmão. É uma honra ter você aí. Conta para nós um pouquinho aí sobre a tua história. Como é que você entrou na nutrição esportiva? Como é que você começou? Conta aí pro pessoal. Como é que você se tornou referência hoje nisso, cara? Pô, irmão, obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Como você falou, foi complicado pra gente marcar, mas finalmente estamos aqui, né? Um prazer enorme estar nesse espaço bacana aqui e ser convidado por você, cara. Eu comecei na nutrição esportiva alguns anos atrás, porque eu tenho um passado do esporte já. Eu fui fisiculturista um tempo atrás e sempre tive esse interesse em trabalhar com isso. Então eu comecei na parte da nutrição e depois me especializei em nutrição esportiva e hoje a gente trabalha muito com essa questão de emagrecimento, ganho de massa muscular, qualidade de vida, longevidade, essa área toda. Que legal. Cara, e me conta uma coisa, né? Isso é uma dificuldade que todos nós temos, né? Tanto médicos, nutricionistas e até os pacientes às vezes. Aonde que estão os maiores erros, Matheus, que você vê, né? Dentro do público que você atende, aonde que você vê que estão os maiores erros, tanto dos pacientes, como algumas vezes dos nutricionistas, né? Às vezes até nosso, né? Você, como às vezes a gente, né, comete ali alguma condução errada com o paciente. E nos médicos também, onde que você vê que estão os maiores erros e as maiores dificuldades? No médico, nutricionista e no paciente, em conseguir atingir os objetivos finais que a gente tem. Primeiramente, cara, eu acho que nos profissionais, enquanto médicos, nutricionistas ou clínico que for, eu percebo que o maior erro é pouco escutar e muito falar, né? Você deve perceber isso na tua prática também, que o pessoal às vezes quer empurrar uma conduta ou tem uma certa filosofia de trabalho e não está tão aí para a queixa do paciente, né? E é importante, cara, eu acho que a gente, enquanto profissional, tem mais que escutar do que falar. Primeiro, a gente tem que escutar muito, né? Porque o tratamento ele é muito individualizado, né? Para isso que a gente se forma, para isso que a gente estuda e para conseguir trazer aquela questão técnica para a realidade do paciente de uma forma que ele consiga seguir. E não simplesmente só dar um tratamento padrão, como a gente percebe que algumas pessoas fazem. E do paciente, cara, se a gente for falar mais da minha área, da questão da alimentação, e já puxando para o nicho do emagrecimento, eu acho que as pessoas, por vezes, elas vêm com crenças centrais muito consolidadas já. Então a pessoa ela quer emagrecer, por exemplo, ela tem certeza que ela tem que passar fome, que ela tem que comer pouco, ou que ela precisa fazer jejum, e que ela não pode comer tal coisa. Tem pessoas que você faz um recordatório alimentar, a pessoa fala, de manhã eu como um pão, eu sei que não pode, tá? Mas eu vou parar. Ela não espera nem você orientar. Então é difícil você desconstruir essas coisas. Eu acho que essa é a maior questão em relação aos pacientes. Cara, que legal que você falou da parte dos médicos e dos nutricionistas. Cara, e eu até admiro por você ter falado isso, porque eu vejo que muitos não têm essa visão, irmão, né? Que é perguntar mais e responder menos. Perfeito. Né? É você se interessar mais pelo paciente. E na conversa anterior aqui que nós estávamos com o Wagner, era sobre isso, sobre personalizar o atendimento. E eu falo isso para todos os pacientes. Quando eu indico o Nutri, para eu convencer eles de que é importante, eu preciso falar sobre isso. Que a dieta que vai sair ali, ou a nova direcionamento alimentar que eles vão ter é muito mais uma consultoria alimentar sobre o que comer, o como comer, e não necessariamente criar um protocolo padrão onde vai ter coisas que ele nem gosta de comer, não está acostumado ou é difícil encontrar. Então essa personalização da alimentação, da dieta pro paciente, cara, eu acho que é a chave do sucesso em relação ao Nutri. É isso que eu procuro com as Nutris aqui do Instituto também fazer, que é a gente conseguir fazer. Eu brinco com os pacientes assim, ó, quando você receber a tua dieta, você tem que olhar para ela e falar, nossa, doutor, que fácil que tá. Exatamente. Eu já como tudo isso. Exatamente. É o que eu como, doutor. É isso, é uma que adaptação, fácil. Exatamente. É uma adaptação. Né? Se não chega ali, eu brinco com os pacientes e eu falo assim, ó, mas se tiver ali castanha da Índia colhida no solstício de inverno na Áustria,
A pessoa não faz, Não vai ter, cara. Não faz, né, velho? Não faz. A melhor dieta é aquela que a pessoa faz. Não necessariamente é com melhor qualidade, é que tem mais perfumaria. É o que a pessoa faz, cara. Eu gosto de conversar, realmente gastar só 1 hora e meia, 2 horas conversando para escutar. E às vezes o produto final dessa criação, dessa dieta, é algo muito próximo daquilo que a pessoa já faz. Só que é adaptado para os objetivos que ela busca. E simples, né, Matheus? Simples, cara. Tem que ser simples, cara. Ainda mais uma primeira dieta, uma segunda. Alguém que vem de um monte de erro alimentar, difícil você querer estar e com crenças limitantes, como você falou. Exato. Cara, se eu passar uma dieta aqui que não esteja muito alinhada com a expectativa deles, exatamente, não vai fazer. E as crenças limitantes vão aumentar mais ainda. Vão aumentar. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, cara, com os pacientes aqui, é convencer eles que eles têm que ir com o Nutri. Que eles precisam ir. Exato. Cara, que difícil, porque todo mundo cara. já teve algumas experiências ruins. Me corrija se eu estiver errado. Mas muitas pessoas já foram e já relataram que... E às vezes é culpa deles. Às vezes a culpa é até do paciente. Não dá pra gente culpar sempre o Nutri, né? Sim, sim. Mas muitas vezes é o próprio paciente que criou uma crença limitante, achando que a dieta estava ruim, ou que ele não conseguiu seguir, que não funcionou. Exato. Gastei dinheiro. Hoje escutei de um paciente... eu já fui em 10 nutricionistas, já gastei um dinheirão, não quero fazer de novo, doutor, quero tratar só com você. Falei, não vai funcionar, irmão. Imagina, cara. Já mandei para ele, irmão, não vai funcionar. E aí gastei uns 20 minutos com o paciente numa consulta. Minha consulta de 1 hora e meia, mas eu gastei uns 20 minutos com ele, cara, só explicando a importância de eu ter um Nutri junto. Para conscientizar, exatamente. Não adianta eu passar um monte de medicação para ele, tratamento de obesidade e um monte de tratamentos avançados, se ele continuar comendo muito errado, se ele continuar botando gasolina de má qualidade, cara. O carro não vai longe. Exatamente, é o alicerce, né? Exatamente. E é o que você falou, cara, é tanto a personalização da dieta e do tratamento médico, né? O médico é a mesma coisa, né? O médico é a mesma coisa. Não dá para eu passar para ele o que eu acho aqui. Que é igual o Nutri. Eu posso fazer uma dieta aqui e no papel falar assim, nossa, que dieta animal, como eu sou bom, né? Ou o médico olhar para a receita assim, né? E falar assim, nossa, olha essa receita aqui, ó, deu 5 folhas minha receita, 80 comprimidos por dia. Cheio de ativo diferente. Cheio de ativos, tô tratando todas as áreas do paciente. Cara, se ele não tomar os 80 comprimidos e se ele não seguir aquela dieta, não funciona. Às vezes a pessoa não gosta de tomar muita cápsula, não adiantou nada, né? Sim, cara, é exatamente isso. E aí o nosso erro aí muitas vezes está aí, né? Em a gente não olhar pro paciente como o centro da operação. Exatamente. Em achar que é a gente que tem que passar para ele o que a gente acha melhor. E não é, cara. Isso eu percebo muito no pessoal que está começando, recém-formado, porque sai da faculdade ou das especializações cheio de um arcabouço de coisas que eles querem passar, de novidade, que viu em congresso, que viu não sei aonde. Então ele enxerga uma lacuna para passar e já prescreve. Só que o principal, que é o fator aderência, às vezes não é levado em conta. E é o principal, isso é indiscutível, né, cara? Nenhum tratamento é bom se não for realizado, então tem que ter. Cara, isso é muito legal. Essa frase é muito boa, cara. Nenhum tratamento é bom se não for realizado. Exatamente. Gostei dessa frase, cara. Vamos patentear essa aí? Essa ficou linda, cara. Ficou linda. Porque quando você falou de aderência, é exatamente isso. É por isso que eu gosto muito, inclusive, dos implantes hormonais, porque a gente consegue ter uma aderência do paciente. Eu boto lá alguns ativos embaixo da pele que vão ter 100% de absorção e vão estar 6 meses funcionando. Exatamente. Essa questão do implante, o pessoal fala, mas é porque é mais caro. Mas, cara, às vezes é a aderência. A pessoa, se ela começar a tomar a medicação de uma forma errada, não respeitar a meia-vida, às vezes é mais colateral do que efeito positivo, né? Então, para você ter uma aderência terapêutica, o implante ele é bem-vindo também. A gente tem que saber entender o que é melhor para cada pessoa. Nenhum tratamento é bom se não for realizado. Se não for realizado. Essa achei muito boa, cara. E, inclusive, hoje, né, falando da parte de receita e aderência, hoje, cara, eu já fiz receita de 3 páginas, de 4 páginas. E eu achava que estava lindo. Tô abafando, né? E hoje, cara, as minhas receitas dificilmente têm mais de 1 página. Vai enxugando, né? Porque hoje eu prefiro fazer uma composição, né? Algumas coisas via oral, que só tem como fazer via oral, né? Os ativos só tem via oral, por exemplo, ou só funcionam bem via oral, ou são melhores se são utilizados diariamente, né? Mas muita coisa eu coloco em injetável e muita coisa eu coloco em implante. Então, com esse mix, a gente consegue uma terapêutica e uma aderência muito melhor, porque tem menos coisa para o paciente tomar.
Exatamente. O tratamento ele continua sendo holístico, ele compreende todas as coisas que precisa, só que você simplifica para a pessoa. Né? Sim. Porque tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Exatamente. Matheus, conta para mim aí, cara, sobre duas coisas aqui que eu falo muito, cara, nas consultas com os pacientes da parte do hormonal, emagrecimento, longevidade, que é sono e intestino. Nossa, essas duas coisas aqui, cara, a gente pode fazer um podcast só de sono e um podcast só de intestino, adoraria, né, cara? Porque aqui eu acho que é a base da vida, né? Na minha opinião. Então, me dá aí uma luz aí sobre o que você pensa, o que você acha, como é que você encara isso, as importâncias, como que você aborda isso com os pacientes, porque são coisas muito difíceis, né? Quando a gente fala aqui de modulação intestinal, estamos falando de tipos de alimento, né? Exato. E aí lipedema, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, tudo vai estar ligado a uma modulação intestinal, e aí é onde o senhor tem a sua maior expertise, né? Que é na formação de uma dieta que funciona às vezes como um remédio para alguns pacientes. Muitas vezes o remédio é a dieta, cara. Com certeza. Né? E o sono, que é tão desvalorizado por muitas pessoas. Muitas, cara. Tão subestimado ele é. Né? Hoje, uma das primeiras perguntas da consulta é como você está dormindo. Porque isso vai influenciar todo o resto da conduta. Né? Não tem como um indivíduo seguir uma dieta de uma maneira correta, ter aderência, ele ter controle alimentar se ele não está dormindo bem. Hoje a gente sabe que a privação de sono ela diminui o autocontrole. A privação de sono diminui a ativação do córtex pré-frontal. Então você tem uma tomada de decisão prejudicada. O indivíduo que tem uma tomada de decisão prejudicada não está tão apto a fazer dieta quanto o outro que dormiu bem e está com esses sistemas funcionando 100%. Então, as pessoas querem saber qual que é o melhor suplemento, se tem que zerar o carbo, se tem que fazer não sei o quê. Aí quantas horas você dorme? Durmo 6, durmo 5, mas eu me sinto bem. Ainda vem com essa, né? Eu me sinto bem. Uhum. Mas, cara, hoje tem pesquisas que já foram feitas com grupos de indivíduos que dormiram 5 horas, que dormiram 8 horas e que dormiram 3 horas. As pessoas que dormiam 3 horas, era aplicada uma prova de conhecimento e elas relatavam que foram muito mal. Elas tinham noção disso, né? Decorrente da privação de sono. As pessoas que dormiram 8 horas, elas relataram que foram bem, estavam com uma cognição ok. E as pessoas que dormiram 5, elas se autoavaliaram tão bem quanto as que dormiram 8. Só que o resultado prático foi muito pior dessa amostra. Então, o que a gente conclui? Se você dorme menos do que o suficiente, que para um adulto é 7 a 8 horas, pelo menos, você vai ter uma percepção que está tudo bem, muitas vezes, mas não está. Você não está em pleno funcionamento quanto o indivíduo que dormiu 8, cara. Que legal, cara. E que legal esse estudo aí, hein? É bem legal, vou te mandar depois. É bem bacana. Que legal, cara. E uma coisa que super relacionado ao sono que você falou, né, em relação à parte cognitiva, mas toda a parte hormonal, cara. Muitos hormônios nossos só são produzidos onde nós temos uma mínima produção de cortisol, uma alta produção de melatonina, e aí vários outros hormônios são produzidos aí, né? Exatamente. Então, muitas vezes uma ansiedade, o desejo por um alimento doce, né? A compulsão alimentar, né? A ansiedade levando a um apetite hedônico, onde a pessoa procura o prazer no alimento para poder abaixar aquela ansiedade. Está ligado ao neurotransmissor. Exato, você tem uma ativação maior do sistema límbico, com certeza. Então, está totalmente correlacionado. Eu diria que é um alicerce para você fazer dieta, dormir bem, é o primeiro tijolinho. Daí tem intestino também, depois vem o resto. Só depois. É a primeira pergunta que eu faço também na minha anamnese. A primeira é a queixa principal, o que o paciente quer. E aí as perguntas específicas vêm abaixo, daí eu conduzo o resto da consulta. A primeira é sono, cara. É sono. E o quão importante é isso, né? E aí eu explico como que é o melhor sono, o melhor horário para dormir, como dormir bem, o horário certo, o ambiente certo, quais estímulos nós não podemos mais ter na hora de dormir, né? Exatamente. Eu brinco com os pacientes que estão com o celular ali na mão. Cara, o celular é luz. Luz inibe o nosso núcleo supraquiasmático, aonde vai inibir a nossa pineal, aonde vai inibir a produção de melatonina. Exatamente. Então, se o paciente está com luz ali até muito próximo da hora de dormir, ele já está inibindo a produção de melatonina. E daí o que ele faz? Quer tomar melatonina para dormir bem.
Não funciona assim, né? A biologia, você até comentou do núcleo supraquiasmático, até para as pessoas saberem, tem células nessa região que elas vão acumulando uma proteína conforme você se expõe à luz do dia, e quando ocorre um acúmulo dessa proteína suficiente, você começa a secretar melatonina e começa a ter sono. Só que se você bota a cara numa luz, que pela unidade de medida é o lux, né? Do celular, que é altíssimo, você corta essa produção na hora. Então todo o sistema bagunçou. E a pior luz, Matheus, é a luz azul. Luz azul. Que as telas estão cheias de luz azul, cara. Exatamente. Cara. Né? Então, uma das orientações que eu sempre dou para os pacientes é 1 hora antes de dormir. E eu boto uma condição máxima 11 horas da noite para eles dormirem. Essa é a orientação geral que eu dou. 1 hora antes de dormir é sem telas. Sem telas. E a segunda coisa, eu sempre falo bem assim em consulta, para eles entenderem, né? Se eu estou indo para uma festa, para um casamento, as pessoas falam alto, se divertem, som alto, comem mais, bebem bebida alcoólica, ou seja, se ativam para ir para uma festa. Exato. E o sono é exatamente o contrário. É o contrário. É rebaixamento de todos os estímulos para poder deitar e descansar. Então, não olhar mais celular para não estimular a visão e nem o córtex, né? Para você não ficar pensando nas encrencas que você vai ter o dia seguinte para resolver. Né? Já comer menos, abaixar as luzes de casa, abaixar o som e fazer coisas que você está se induzindo ao relaxamento para deitar e dormir. Né? Para o pessoal entender, não é só celular, não é só luz, é atividades pró-excitatórias. Tudo que vai liberar neurotransmissor relacionado à acetilcolina, noradrenalina, deixar você mais agitado, vai atrapalhar o sono de uma forma ou de outra. E outra coisa, Charbu, que é legal a gente lembrar, que adormecer é uma coisa, dormir bem, passar por todas as fases do sono, o orquestramento das ondas do sono é outra coisa. Né? Para você ter uma produção hormonal adequada, para você ter uma recuperação cognitiva, fixamento de memória, essas coisas elas demandam que você passe pelo sono profundo também. Aí também gosto de emendar, cara, a questão de cafeína, porque as pessoas costumam tomar cafeína em horários que não condizem com a meia-vida dessa droga. Né? A gente sabe que a eliminação disso passa de 14 horas, então você vai tomar um copo de café enorme na hora que sai do trabalho, você dorme. Ah, mas eu durmo. Tudo bem, só que não é a mesma qualidade de sono. Aí é cansaço crônico, é estresse, é ansiedade, e vem de causas assim que a pessoa nem imagina, né? E essa qualidade do sono é importante, Matheus, que você falou, porque uma pergunta das que eu faço para os pacientes é que horário que dorme, que hora que acorda, e a primeira pergunta que eu faço é, e como é que você acorda? Cansado ou descansado? Para ter toda uma análise da qualidade do sono e das ondulações hormonais do que eu espero desse paciente. Né? Então, às vezes tem paciente que dorme 6, 8 horas de má qualidade e acorda cansado. Exatamente. Né? Então, essa qualidade do sono que você falou, realmente ela é super importante. É muito importante. E é uma arma que a gente tem, cara, para terapêutica, né? Que é sensacional. E que também é tão difícil quanto a alimentação. Né? E aí a modulação intestinal, que é a minha segunda perguntinha, onde eu, depois do sono e a fadiga e a energia durante o dia, eu vou exatamente para a parte intestinal. E eu tenho umas 3, 4 perguntinhas que eu faço, todas relacionadas à digestão, compulsão, funcionamento do intestino. Né? Como é que você vê isso aí, Matheus, nos seus pacientes? Cara, eu acho que o intestino também é tão importante quanto o sono e faz parte desse alicerce que a gente estava conversando, né? Hoje a gente até vê que tem muitos profissionais que se intitulam profissionais que mexem com o intestino, eu vejo muita acusação de desbiose, alguns diagnósticos um pouco equivocados, né? Tudo ficou meio classificado como isso. Para explicar brevemente, cada indivíduo tem a sua própria microbiota. Né? Então, não necessariamente aquele teste de desbiose laboratório ele vai conseguir testar alguma coisa com precisão. Isso eu acho importante ressaltar, porque as pessoas também vêm muito cautelosas em relação a isso. Tudo virou desbiose hoje, né? Mas, assim, o intestino é a peça-chave para o funcionamento do nosso corpo. Pouco adianta a gente ter uma ingesta adequada se a absorção está prejudicada. A gente sabe que o intestino ele tem papel na imunidade, até na produção de serotonina, que é uma coisa que pouco tempo atrás nem se imaginava, né? Regulador de humor também. Então, a dieta saudável, ela costuma contemplar tudo o que precisa para nutrir uma microbiota saudável. Especialmente quando a gente inclui fibras solúveis, insolúveis, tem uma quantidade razoável de cada uma, um equilíbrio, o consumo hídrico adequado também. Então,
isso é uma coisa que também tem que ser alinhada para que todo o processo funcione melhor. Essa parte do intestino é difícil porque os pacientes, você falou de desbiose, e os pacientes não entendem muito o que é isso, né? Mas não tá muito difícil ter desbiose hoje em dia, né, cara? Porque tem tanta porcaria que os pacientes comem, cara, né? Que para ter desbiose tá muito fácil, cara. Então, a gente, né? Modular intestino hoje não tá fácil, porque as facilidades do mundo hoje levam os pacientes a comerem muito mal. E nada mais do que tá aí o iFood para isso, né, cara? Hoje a pandemia veio, acho que para afundar definitivamente a qualidade alimentar das pessoas junto com a industrialização, né? Então tudo hoje é refrigerante, tudo hoje é industrializado e aí dificulta, né, os pacientes a gente conseguir convencer eles. Eu brinco que é voltar a comer comidinha da vovó. É o básico. Arroz, feijão e carne. E tá aí o segredo. Né, cara? Tá voltar a comer comida de gente. Faz isso e toma água. É o que precisa. E uma coisa que legal que você falou em relação ao hormônio neurotransmissor, cara, eu sempre falo isso para os pacientes. Porque, por exemplo, serotonina é produzida intestinalmente. Né? E aí a gente vê paciente por aí com depressão, com ansiedade, com dificuldade de dormir. A serotonina é um precursor da melatonina. Exatamente. Né? E aí, como é que a gente vai ter essas funções normais dos pacientes se o intestino está todo inflamado? Se ele está jogando um monte de gasolina lá naquela fogueira. Né? Como é que ele quer ter uma qualidade de neurotransmissores para não ter uma ansiedade ou uma depressão, né? Se o intestino dele não está produzindo os neurotransmissores e hormônios adequadamente? Exatamente, até abre uma janela para o pessoal da clínica também se atentar com isso, porque a gente percebe muita prescrição de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, de antidepressivo de todo que é tipo, e às vezes, cara, não que nem pergunta como está a alimentação. Não que às vezes o psiquiatra, o psicólogo, ele precisa entender a fundo de microbiota, de dieta, mas tem que saber. Assim como a gente pergunta do sono, esse pessoal tem que perguntar como é que está a alimentação, a atividade física, porque o corpo ele é holístico, não tem como isolar uma variável, né? A gente trata o indivíduo e se uma das áreas estiver desequilibrada, a outra não vai funcionar bem. Legal você falar isso, cara, do antidepressivo, porque eu brinco assim com algumas medicações, e eu escutei isso de um professor meu, que é o cala-boca-corpo. Né? Você não está tratando a base, você está literalmente remediando. Mascarando. Exato. Só mascarando, né? Calando aqueles sintomas. Né? Exatamente. E muitas vezes uma depressão, uma ansiedade está baseada numa alimentação ruim e uma qualidade de sono ruim. Exato. É só comportamental, cara. Comportamental. É só arrumar o básico. E as É por isso pessoas que fala que o básico bem feito às vezes é melhor do que remédio. Às vezes sim, é melhor do que remédio. Porque remédio também, você não quer tornar a pessoa dependente, né? Você deve passar uma medicação para o sono. Junto com isso, com certeza vem um protocolo de higiene do sono. Não é para... Cara, com certeza você já recebeu o paciente que toma Zolpidem há 5 anos sem parar. Tem. O que você faz para dormir melhor? Nada. Onde que você dorme? Eu durmo na sala ou durmo na minha cama assistindo Netflix. Aí você vai ter uma epidemia de antidepressivo, indutor de sono, porque a causa não está sendo tratada. Né? Não, o que eu mais faço no sono, cara, dos pacientes é tirar remédio. Tirar remédio, exatamente. Tirar remédio e tentar, eu brinco, eu faço assim com eles, mudar aqui, que tá precisando. Exatamente. Mudar alguns conceitos, alguns comportamentos. Só que muitos deles, Matheus, não sabem, cara, que é o que você falou, que é a negligência de algo tão importante. Eles não sabem o quão importante é o sono. Não tem E a nossa função, muitas vezes, não é passar um remédio, cara, né? Exato. Não é passar um remédio ou passar uma melatonina. Eu gosto muito de melatonina e uso bastante. Mas mais do que isso... é conscientizar, é ensinar, é explicar e mostrar a importância disso para que eles façem. Exatamente. Se eu só falar, essa melatonina, não vai funcionar. Isso é uma ferramenta. Se eu falar, você tem que dormir mais cedo, não vai funcionar. Você tem que gastar ali, cara, 10, 15, 20 minutos falando só de sono para eles. Eu já passei a consulta inteira fazendo isso. Eu falei, cara, você precisa mais escutar isso aqui do que eu te prescrever a gramagem certa do arroz, porque isso aí você já sabe. Você precisa aprender a importância da microbiota, do sono. E é bala, cara. Na próxima consulta as coisas praticamente sempre melhoram. Isso é muito legal, né, cara? Uma coisa que eu vejo muito é os pacientes negligenciando
o final de semana, né? Em relação à dieta. Exato. E aí eles até seguem 5 dias da semana, se esforçam bastante, fazem. Chega final de semana, enfia um pé na jaca. Ah, é meu dia livre, que daí na verdade era uma refeição livre, já virou o dia livre, né? O dia livre já virou um final de semana livre, né? Exato. E aí na verdade meu final de semana já começa na sexta. 3 dias. E aí já virou 3 dias, cara, né? Como é que você encara isso com seus pacientes? Como é que você orienta eles? Você usa dieta livre, refeição livre? E como você conduz eles com isso? Essa questão do final de semana eu costumo explicar de uma forma muito simples, porque é uma questão até matemática, se você quiser resumir isso, né? A semana vai ter 7 dias. Se você erra 3, você não está executando a dieta. Você está errando quase metade do tempo. Então não dá para esperar ter resultado de quem faz 7 dias, né? Quando a gente prescreve uma refeição livre, num contexto que esse indivíduo seguiu a dieta a semana toda, o percentual de tempo que isso vai representar fora do planejamento é muito pequeno, por mais que coma. Eu costumo falar, coma quando você quiser, não tem... Ah, mas é melhor gin ou é vodka, tanto faz. Se está no momento da refeição livre, seja feliz, né? A prescrição da dieta ela tem essa parte também que fazer dieta é você contemplar a parte psicológica e social do indivíduo, né? Então... dosando isso corretamente vai prejudicar muito pouco, falando de indivíduos que não são atletas. Então, costumo prescrever refeição livre, com certeza. Eu acho que 99% das pessoas não vai se prejudicar com isso, mas é mais uma questão de frequência que come errado até do que quantidade, eu diria. Né? Em uma refeição você não consegue comer o suficiente para você engordar. A gente não vai engordar em um dia, tendo um déficit calórico ou numa dieta normocalórica. A gente engorda através de uma sucessão de casos que são eventos hipercalóricos. Enquanto as pessoas ligarem, eu falo assim, né? Enquanto elas ligarem muito prazer à comida, vai ficar difícil eles conseguirem seguir uma dieta, né? Ainda mais se for um atleta, né? Para atleta vai ficar mais difícil ainda, né, cara? Exatamente. Para os nossos pacientes normais, eu brinco que tem que errar muito, né? Para poder ter um problema maior em relação aos resultados deles. Mas isso daí, cara, é comportamental, né, cara? As pessoas precisam, eu costumo falar que é procurar menos prazer no alimento. As pessoas... É gostoso comer, sem dúvida. Mas se a gente estiver sempre procurando o prazer na comida, a gente vai estar comendo demais, vai estar comendo errado. Aonde a gente deveria estar procurando prazer em outras coisas, né? Exatamente. E aí a gente quer tapar alguns buracos da nossa vida com comidinha, né? Exatamente. É o fato de, tô feliz, vou sair jantar. Tô triste, também vou sair jantar, né? E sempre tem um motivo pra gente estar comendo e comendo errado e comendo demais. A resposta vai virar sempre comida, né? O que é legal é observar com pacientes que estão começando nesse processo, às vezes estão com muito sobrepeso ou vem de uma vida de hábitos errados. Você explica que, geralmente, cara, hábito, na verdade, vamos falar de vício/hábito, você não perde, você simplesmente troca. Né? Então, o hábito ou o vício de você tomar recompensa com alimentação, de você se recompensar com palatabilidade, vai ser trocado por recompensa de se olhar no espelho e gostar, recompensa de perceber que está dando resultado aquela atividade física, aquela dieta. Então, você introduzir hábitos angulares é a melhor maneira de você desvencilhar de um hábito ruim. Quer fazer uma pessoa parar de fumar? Pega gosto por corrida, porque são coisas concorrentes. Quer começar a emagrecer? Pega gosto por musculação. Você vai querer ver o espelho melhorando. Você vai ter obtenção de recompensa quando você perceber essa evolução. E a comida vai virando em segundo plano, ela vai ficando menos importante. E aí, de novo, a gente volta para a questão comportamental, em que o contexto ele é talvez a coisa mais importante num tratamento relacionado à qualidade de vida e saúde. Sim, legal. Matheus, e em relação a alguns alimentos aí polêmicos, né? Que é, por exemplo, a lactose e o glúten, né? Como é que você encara isso na tua dieta? Como é que você tira ou coloca eles? Quando você faz isso? Você acha que eles são os vilões? Como é que você faz isso? Porque até é uma dieta que para o paciente que não está acostumado, muitas vezes você tirar glúten e a lactose, fica uma dieta difícil, tanto para o nutricionista fazer, como para o paciente seguir, né? E aí, como é que é?
Costumo ser bem prático com isso, Charbo. Quando a gente não tem indicação através de exame ou indicação de um diagnóstico clínico de intolerância ou alergia ou hipersensibilidade a um desses compostos, eu não costumo excluir. Salvo casos também que o paciente relata já um desconforto, né, que às vezes nem precisa de um diagnóstico de exame laboratorial, come lactose, determinado alimento que a gente sabe que tem uma quantidade muito grande, depois de 1 hora começa a sentir a barriga ficar muito estufada, gases, desconforto. Não precisa nem dosar, vamos combinar. Mas se não precisa, eu costumo fazer o mínimo de restrição possível. Eu acredito que você dá uma maior leque de variabilidade alimentar, melhora a aderência. Então, a lactose vai inflamar. Se você tiver intolerância grave, talvez. Ainda assim, a gente sabe que é fermentação, é diferente de inflamação. Se o indivíduo não tem um grau de intolerância, menos provável ainda. O glúten, mesma coisa. Se a pessoa não for celíaca, não tiver uma hipersensibilidade, eu acho que a gente tem que mais aproximar as pessoas do alimento do que afastar. Então, evitar essas restrições sem muito sentido, sem muito embasamento científico até. E isso dificulta os pacientes em seguir, né? Exato. E aí talvez gere mais crenças limitantes, né, cara? Exato. Talvez muitas restrições venham daí também, né, dos pacientes. E outros alimentos, Matheus, como refrigerante, Coca Zero, né? Coca Zero não tem caloria, né? Essa é boa, cara. E aí, é saudável Coca Zero? Para emagrecer é bom? Bebida zero, e aí? Como é que você... Essa aí, o pessoal conservador vai me matar agora. Mas é isso aí, cara. Polêmica. Nós gostamos de polêmica aqui, velho. Vamos pra polêmica, então. Tá? Refrigerante zero. Primeiro, o que engorda? Excesso calórico. Adoçante não tem caloria. Não tem mecanismo fisiológico para engordar. Né? Então, o profissional que entende um pouco de fisiologia, ele já sabe que é impossível. Tá? Eu sou a favor, eu sou contra? A pergunta sempre depende, né? Depende muito para quem. Via de regra, não vejo motivo para você excluir, desde que a pessoa já tenha um consumo hídrico proveniente de água mesmo, não só de outros líquidos, adequado. Quando a gente começa uma dieta para o indivíduo fazer uma reeducação alimentar, ele já enfrenta muitas exclusões, muitas coisas que ele não podia, que ele podia, ele passa a não poder mais. E se a gente começa a inventar restrições que não vão beneficiar tanto, a gente dificulta mais ainda. Então, refrigerante zero é saudável? Não. Vai engordar? Também não. Que legal, cara. Eu penso igualzinho, velho, por coincidência. Eu falo exatamente isso para os pacientes. Coca Zero é saudável? Não, não é. Mas pode usar no emagrecimento? Sim. Exatamente. Não tem caloria. Exatamente. Né? E aí eu faço uma analogia ao contrário. Azeite de oliva é saudável? Sim. Muito. Mas é bom para emagrecer? Não, porque é super calórico. Exatamente. Então, se você bobear ali na quantidade de azeite de oliva, você vai explodir em calorias. Exatamente. Mas é saudável, né? É bom. É igual castanhas, é igual pasta de amendoim. São alimentos que são mais gordurosos e, portanto, têm mais calorias. São saudáveis. Mas, facilmente, você pode errar com eles numa dieta que é para ser hipocalórica. Exatamente. A pessoa se preocupa muito com carboidrato, mas esquece do lipídio, a gordura. 9 calorias por grama. O carboidrato tem 4. Então, o potencial lipogênico para aumentar a gordura é muito maior. Né? E alguns alimentos são tidos como bonzinhos, né? Que é a pasta de amendoim, as castanhas. Cara, e as pastas de amendoim, os caras revolucionaram a indústria, né, cara? Tem de tudo. Tem de tudo e uma mais gostosa do que a outra. É bom. Tem umas que tem o melhor que Nutella, né, cara? É bom. Meu Deus, cara. Exatamente. E aí o cara compra uma, tá lá... Eu até brinco com as Nutrias, eu não gosto de pasta de amendoim em dieta hipocalórica. Não sempre, isso não é uma regra, né? Mas principalmente para um paciente que é mais compulsivo, cara, se eu botar ali uma colherinha de pasta de amendoim na dieta dele, não vai funcionar, velho. Ele vai comer 2. Ele vai comer 3. A hora que ele for assistir um filminho, tá aberto o pote, ele vai pegar o pote e vai comer. Exato, né? Um tiro no pé, né? Então eu gosto muito de pasta de amendoim, mas ela vai fazer, na minha opinião, mais sentido no paciente que tá mais liberado para comer, né? Uma flexibilidade metabólica melhor, né? Sim, e aí a gente consegue fazer com que ele erre menos. Então, quando eu quero que o paciente coma pouco, a gente prefere trocar os doces por coisas que seja difícil dele errar. Pasta de amendoim eu acho muito fácil de errar. Exatamente. Aí vem até aquela polêmica, pasta de amendoim ou doce de leite, né?
Por um lado, você tem um alimento que é mais natural, menos processado. Por outro, você tem outro que ele é mais processado, mas muito menos calórico. Então, em algumas dietas, o doce de leite ele vai encaixar mais fácil, ou até o leite condensado, do que a pasta de amendoim. Ah, mas é mais saudável? Depende. A gente não sabe a tolerância à insulina. E depende do que eu quero, né? Se eu quero mais carboidrato, né? Exato. Ou se eu quero mais gordura, depende qual o objetivo. Hiperglicídica, depende para quem, né? Sim. Então essas regras aí é só o pessoal consultando um profissional para saber mesmo, né? Porque na verdade, Charbon, não existem regras. Existe um contexto clínico de cada paciente que a gente toma decisões baseadas nisso, né? Até me veio uma aqui, Matheus. Você tem alguma dieta que você gosta mais? Porque hoje tem um monte de dieta, né? Cetogênica, jejum intermitente. E aí, você tem algumas que você... Porque no final é tudo ferramenta, né, Matheus? São todas estratégias alimentares para a gente atingir o objetivo que a gente quer e a aderência do paciente, né? Exato. Mas na tua experiência, você deve ter, né, as suas ferramentas que você gosta mais. Eu brinco que os nossos conhecimentos, eles são ferramentas dentro de uma caixinha. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais ferramentas eu tenho, né? E nas tuas caixinhas de ferramenta, quais são as que você gosta mais de utilizar no teu dia a dia? Para que tipo de objetivo você se refere? Tanto hipo como hiper. O que você... Tanto para emagrecer como para hipertrofia. O que você gosta aí mais? Tem ciclo de carboidrato, tem um monte de coisa, né? Isso aí também. Legal. Emagrecer, a gente está falando primeiro de déficit calórico. O indivíduo começar a consumir menos calorias do que ele gasta para haver um déficit, né, energético, porque calorias são energias, né, pessoal? E a gente conseguir tirar a energia da gordura. Agora, as dietas para ganhar massa muscular, elas têm muito a ver, na minha visão, com sensibilidade periférica à insulina, né? O que é comum é as pessoas começarem a trabalhar nos extremos. É emagrecer, tem que comer muito pouco, tirar todo o carboidrato. É ganhar massa, tem que comer tudo que vem pela frente. E nenhum desses dois, geralmente, é o correto, né? Quando você trabalha com um atleta, que vamos dizer assim, um atleta de fisiculturismo, ele é como se fosse a Fórmula 1 do corpo humano. A gente consegue ter umas noções fisiológicas legais, porque é o extremo, né? E ele segue muito bem também. Então, uma dieta para ganhar massa muscular, ela tem um incremento calórico com o passar das semanas ou dos meses, mas não pode ser de uma coisa só, porque a nossa síntese proteica muscular ela é limitada. Então, hoje eu tenho uma síntese proteica muscular X. Se eu comer um pouquinho mais, eu vou chegar no limite dela. Se eu comer muito mais, eu não vou crescer mais por isso. Eu vou ganhar peso. Aí vem retenção hídrica, vem acúmulo de gordura. E o acúmulo de gordura, ele aumenta a resistência periférica à insulina. Insulina é o hormônio-chave para ganhar massa muscular. A gente sabe que é mais anabólico que testosterona. Então, se você não tiver um bom funcionamento desse sistema, não vai funcionar. O paciente só vai ganhar peso de balança e vai engordar. E por isso que as pessoas têm que estudar muito fisiologia hormonal também quando falam de dieta, porque é impossível você desvincular uma coisa da outra. O sistema é um só. Então, eu acredito muito em você pensar nessas variáveis hormonais, fazer um incremento calórico aos poucos numa dieta hipercalórica, especialmente de carboidrato, porque é um nutriente-chave. Proteína, você chegou num teto acima ali de 2,5, 3 gramas por quilo de peso, não vai adiantar muito subir mais do que isso, né? O carboidrato, o céu é o limite. Conforme a tua tolerância for aumentando, você tiver mais receptor para conseguir receber essa glicose, você não tem um limite de onde você pode chegar. E aumenta a massa muscular, aumenta esse limite também. Por isso que fisiculturista come pratos enormes, os caras comem o dia inteiro e não engordam, né? Eles conseguem receber isso. E para emagrecer é o outro oposto. As pessoas têm que sempre manter o déficit calórico, seja tirando proteína, seja tirando carboidrato, seja tirando gordura. Proteína a gente costuma manter sempre alta para manter a massa, né? Mas até porque a termogênese alimentar da proteína é melhor, né? Então, efeito térmico do alimento, exatamente, né? Quanto que é uma caloria de proteína? Não é exatamente 4 calorias por grama, é um pouco menos porque tem efeito da digestão, né? Sim. E a saciedade também, o estímulo dos peptídeos que regulam o nosso apetite. Até a própria proteína, né? Tem alguns estudos que falam de a gente tomar um copo do whey, por exemplo, uma dose de whey antes de me alimentar, pela produção de GLP-1. GLP-1, cara, exatamente. O pessoal fala muito do Ozempic, né? Mas é GLP-1 natural. A gente tem GLP-1 natural, cara, né? E eu vi um estudo disso esses dias, que uma das técnicas era utilizar uma dose de BCA ou de whey antes da alimentação para produzir GLP-1 natural. Sim, e aí já ir mais saciado para a alimentação, né? Então tem N estratégias, cara, alimentares que são às vezes mais eficazes do que remédio. Exatamente. Né? E até entrando em remédio,
O que você acha aí da semaglutida, Ozempic, tirzepatide que está entrando no mercado, aí, que é o Mounjaro, está chegando já. Para quem que você vê a indicação dessas medicações? Como é que você vê isso para auxiliar na obesidade, emagrecimento? Como é que você faz? Essas medicações, semaglutida, tirzepatida, elas são ótimas ferramentas para emagrecimento. Tá? Tem muitos profissionais que não gostam, que não são muito a favor, mas a gente percebe, cara, na prática clínica que o medicamento funciona, os estudos são robustos, os dados existem. O que é o problema é o mau uso, é a indicação, é o uso sem indicação médica, é sem conciliar com dieta, é só comprar uma caneta na farmácia e aplicar porque o amigo mandou, aí depois engorda tudo de novo. Mas quando é feito com uma indicação médica, com um acompanhamento nutricional adequado, com as doses que condizem com o valor calórico total da dieta, tanto no incremento da medicação quanto no desmame, que eu acho importante também, cara, não tem como, o negócio funciona muito bem. Não é tão popular à toa, só que tem que ser bem usado. Cara, que legal você falar isso, porque é exatamente como eu penso, Matheus. Eu brinco, a analogia que eu faço é para uma Ferrari, né? Eu falo que o Ozempic hoje e o tirzepatide são as Ferraris do emagrecimento. Perfeito. Só que você precisa saber pilotar a Ferrari. Senão você vai ficar dando cavalinho de pau, você não vai chegar onde você quer e vai gastar o pneu. Exato, cara. Só vai gastar dinheiro. Exato. Só vai gastar dinheiro, vai achar que o carro é ruim, né? Mas o que é ruim não vai chegar onde você quer. E é o que você falou, é acompanhamento médico e nutricional. Inclusive, essa é a minha bronca com os pacientes do emagrecimento, onde eles vêm para emagrecer, querendo já uma medicação para isso, e aí está cada dia mais fácil indicar semaglutida, porque os pacientes já sabem dos benefícios, né, e da facilidade que é para emagrecer, mas não querem ir com o Nutri, cara. Não querem saber da dieta. Exato. Velho, é aí que eu gasto 20, 30 minutos, porque eu falo assim, ó, não adianta eu te passar a Ferrari se você não vai seguir a dieta. Exato. É aí que tá a falha, né? E a outra coisa é o desmame que você falou, também sensacional. E eu falo para eles, cara, sobre a medicação, que daí eles usam uma canetinha, 2 canetinhas, né? Daí não voltam para consulta, param de usar. Exato. E aí em 2, 3, 4 meses, não mudaram o comportamento. Não muda. Se eu paro de tomar o remédio, diminuiu, não tem mais aquele efeito, e eu volto a fazer o que eu fazia antes, qual é o resultado que eu vou ter? É óbvio. Eu vou voltar para onde eu estava. E eles querem culpar daí o remédio, não, que é efeito rebote. Não tem efeito rebote. Você usou uma medicação que tinha um efeito, você parou de usar, você não tem mais o efeito. Você não mudou seus comportamentos. Exato. Você não mudou a tua biologia e a tua fisiologia. O teu corpo está acostumado a estar aqui. O teu corpo e a tua mente querem que você volte para esse corpo. Exatamente. Eu uso medicamento de muleta para maus hábitos, né? Uma vez que você tira essa muleta, você cai. Então não tem como. É isso daí, cara. É interessante a gente falar também dessa questão de correlacionar a dieta com esse tipo de medicação, porque existe uma importância subestimada até por muitos médicos, eu percebo também, Chabu. A medicação, na minha visão, a dose da medicação tem que ser o suficiente para que o paciente consiga comer tão somente, nada mais, nada menos do que foi prescrito para ele comer. Às vezes, é prescrita uma dieta muito bacana, com todos os nutrientes equilibradinhos, e o médico taca a semaglutida lá em cima, a pessoa não consegue comer nada. Aí já fica desnutrida, aí já bagunça todo o sistema de fome e saciedade, depois também que a medicação vai diminuindo o efeito. E não conseguiu aderir à dieta, que é o que é mudar o mindset, que é mudar a maneira da pessoa encarar as coisas, né? Sim. Então, nem sempre mais dose é melhor só porque perde mais peso, né? Às vezes não é para você perder peso tão rápido, é ruim isso. Sim. E, cara, as pessoas têm que... Às vezes é ruim que você perca muito rápido peso. Existe uma cadência adequada, até para você não desregular outros sistemas do teu corpo também. Porque uma hora, como você falou, a medicação ela sai, não vai usar pro resto da vida. Sim. Então, se a gente conseguir trabalhar com o mínimo possível, melhor, né? É uma ferramenta muito legal, mas tem que ser usada com sabedoria. E repercussão hormonal, inclusive, né? Se o paciente não consegue comer bem, o estresse corporal é tão grande que pode elevar o cortisol, abaixar a produção de neurotransmissor, né? E isso, toda a produção hormonal, testosterona, estrogênio, vai ser alterada por isso, né? Por estresse comportamental que ele está tendo de com uma restrição tão grande. Porque o nosso corpo vê antropologicamente como em direção à morte, né? Era como se nós estivéssemos lá na caverna, né? E o nosso caçador, nosso pai, não trouxe o alimento aquele dia.
Nosso corpo tem mecanismos compensatórios para que a gente consiga sobreviver alguns dias sem comer, digamos assim, né? Sim. Mas o nosso corpo está vendo aquilo acontecer, aquela restrição, e começa a ter alterações hormonais, inclusive, para poder nos manter vivo, né? E isso bagunça tudo o que você falou, né? Bagunça tudo, tem repercussões neurológicas também. A amígdala cerebral vai identificar uma situação de risco, de perigo, de fuga, de luta, né? E vai repercutir secreção hormonal. Então, as pessoas não têm noção quanto elas bagunçam. E aí estresse, ansiedade e compulsão. Exato. Irmão, sensacional o nosso papo. E a gente nem entrou no que eu queria falar com você depois aqui. Nós vamos ter que marcar um outro podcast para falar de hormônio, irmão. Vamos marcar Eu acho que hoje foi muito legal. Nós falamos bastante de alimentação, de sono, de intestino, de comportamento, da importância dos medicamentos como o semaglutida e tirzepatide no auxílio para o nutricionista para poder ajudar um paciente que tem vários erros alimentares a conseguir ter uma aderência melhor da dieta. Né? Eu acho que esse é o objetivo principal das medicações. Então foi um papo muito legal, cara. Achei muito legal, foi sensacional. Mas já está aí o convite. Time, pode botar o Matheus de novo aí já. Todas as conversas a gente não consegue terminar, porque sempre tem assunto bom. Nós vamos ter que voltar a falar, vamos marcar um pra gente falar de hormônio, cara. Porque eu sei que você gosta também bastante disso, eu também gosto. Pra gente trocar uma ideia aí sobre o uso racional disso daí, né? Perfeito. E você conhece bastante fisiculturista, vai ser um assunto bem polêmico, que nós vamos falar aí dos underground, dos tradicionais, quantidades, o quanto, o que é bom, o que é ruim, o que é para quem, né? Eu acho que isso é importante, né? Exato. Eu acho que vai ser um assunto bem legal. Isso, irmão, obrigado de coração por você estar aí, tá? Deixa um recado aí pra galera da parte nutricional, comportamental, o que você tem aí para orientar todo mundo, cara, né? Eu acho que deixa uma mensagem tanto para médico, nutricionista e paciente. Cara, muito obrigado pelo papo. A gente conseguiria ficar a noite toda aqui, porque são temas muito bacanas. E que a gente gosta, né, cara? Gosta, né, cara? Eu não vi passar isso aqui. Então, se a gente for falar de hormônio, dá para reservar umas 5 horas aí do podcast. Isso aí. Mas, assim, pessoal, o que a gente tira dessa conversa hoje? Eu acho que a gente bateu muito na tecla é comportamento, né? Comportamental. Hoje, cara, a gente tem muita tecnologia que anos atrás não tinha. Tem medicações, tem estratégias dietéticas, tem exames que a gente não tinha, mas no fundo o que mais importa é o comportamento. Então não subestime a importância de psicoterapeutas, de nutricionistas, de tudo que pode melhorar essa questão comportamental vai ajudar vocês a atingir os objetivos de uma forma saudável. Perfeito, irmão. Obrigado, hein? Valeu. Tamo junto.